Sente-se, se ajeite confortavelmente, porque o que vou compartilhar é uma história que vai gelar até os ossos mais corajosos. Eu, particularmente, nunca esquecerei aquela noite perturbadora que mudou para sempre minha visão do mundo que pensava conhecer. Tudo começou em uma noite de inverno, quando eu fui convidado para hospedar-me em uma casa de campo antiga, longe da agitação da cidade. A ideia de uma escapada tranquila era extremamente atraente, mas mal eu sabia que aquela casa abrigava segredos sombrios além da minha compreensão. Ao chegar à casa, fui recebido por uma sensação de inquietante solidão, apesar da acolhedora lareira e dos móveis rústicos. À medida que a noite se abatia sobre a paisagem isolada, comecei a perceber sons estranhos ecoando através do corredor vazio e sombras dançando nas paredes como entidades inquietas. Sempre incrédulo em relação ao sobrenatural, tentei atribuir os ruídos inquietantes a truques da minha mente cansada pela jornada. Durante o jantar solitário, no entanto, algumas das velhas histórias dos moradores locais me foram contadas, histórias de uma presença inexplicável que se manifestava nas horas silenciosas da noite. Decidido a enfrentar meus medos, adotei uma atitude de cético resoluto, buscando aconchego nas camadas espessas do meu raciocínio lógico. Contudo, ao mergulhar em um livro para escapar das sombras crescentes, fui interrompido por um suspiro sutil e gelado que pareceu emanar das próprias paredes. A princípio, tentei racionalizar aquilo como um fenômeno acústico, mas a regularidade e a nitidez do som provocaram uma sensação de pavor em minha espinha. Carrancas antigas e estátuas sombrias pareciam seguir-me com seus olhos vazios, ampliando minha crescente sensação de paranoia. Com a coragem enfraquecida e a noção de realidade deslizando entre meus dedos trêmulos, decidi que era hora de buscar a proteção das cobertas e silenciar as vozes que me assombravam. No entanto, mal eu havia fechado os olhos quando uma névoa espectral emergiu do chão, assumindo a forma de figuras fantasmagóricas que sussurravam palavras indistintas em meu ouvido. Em um impulso de terror absoluto, agarrei-me à esperança de que tudo aquilo era obra da minha mente exausta, mas a presença sinistra que nos rodeava parecia desafiar qualquer explicação racional. Quando finalmente cedi ao cansaço e desmaiei, a linha entre o real e o irreal já havia sido apagada. Fui acordado por um sopro gélido que serpenteava através dos aposentos, um suspiro sombrio carregado com o peso de séculos de segredos e sofrimentos. Meus olhos se fixaram em uma figura espectral, um vulto etéreo que pairava no limiar entre o visível e o insondável, suas feições distorcidas por um tormento que se recusava a desaparecer. À medida que observava, petrificado, a figura evocou imagens arrepiantes de tempos passados, o eco vazio de lamentos e o agouro funesto de um destino selado. Cada passo que ela dava emitia um eco perturbador, suas mãos estendendo-se em minha direção com um anseio antigo que parecia transcender as fronteiras do tempo. A presença sombria sussurrou frases ininteligíveis, mas seu significado deslizou pela minha mente como garras afiadas, arranhando as entranhas da minha racionalidade. Eu estava encarando o desconhecido em sua forma mais pura, confrontando uma epifania aterradora de que os limites do mundo natural eram apenas uma ilusão frágil. Nas horas mortas da noite, enquanto uma neblina cadavérica engolia a casa em seu manto enevoado, a figura etérea persistiu em sua dança melancólica, como se desejasse revelar mistérios enterrados sob camadas de tempo e esquecimento. O cerne de sua presença parecia ecoar com as histórias dos que se foram, uma angústia eterna que ecoava através dos confins do esquecimento. No rubor do amanhecer, a figura desvaneceu-se como uma sombra desprezada pelos primeiros raios de luz, mas a memória de seu olhar vazio e insaciável permaneceu esculpida em meu ser, uma lembrança incomoda que assombraria meus sonhos e acordado. À medida que parti da casa enevoada naquele dia, carreguei comigo a bagagem de uma experiência que desafiava minhas convicções sobre o mundo natural. As histórias que antes eu considerava meramente folclore transformaram-se em testemunhos ardentes da complexidade da existência, abrindo fissuras na minha compreensão limitada do que é possível e desconhecido. Hoje, quando as sombras da noite avançam e os murmúrios do vento sussurram o lamento de um tempo esquecido, relembro aquela fatídica estada na casa antiga como um lembrete soturno da vastidão inexplorada que reside além do véu do mundo conhecido. A figura sombria e seus segredos ecoam em meu ser como uma cicatriz indelével, desafiando-me a reconsiderar a natureza da realidade e confrontar o inominável que espreita além da luz.